Olá a todos, estamos aqui de volta com a segunda aula de Fundamentos de Programação Aplicada. Hoje, pessoal, a gente vai estar nessa segunda aula, a gente vai estar trabalhando aí o primeiro capítulo, que é a aplicação do jogo Quiz, né? Eu já estou com essa aula aqui aberta para a gente começar a destrinchar aí um pouquinho sobre essa aplicação, tá? Que é a primeira aula. Bem, gente, aqui eu estou com o material do professor Gilberto já aqui aberto, e aqui já tem uma primeira tela que ele mostra da aplicação aqui, e eu vou tentar reproduzir isso aqui no Android Studio, tá? Então vamos lá, vou abrir aqui o meu Android Studio. Vou fechar algumas aplicações aqui para melhorar o desempenho. Acho que agora vai, vamos lá. Bem, gente, na aula passada a gente criou essa primeira aplicaçãozinha aqui, né? E agora a gente vai dar continuidade, que é a montagem desse jogo do quiz. Aqui ele mostra na primeira tela, mais ou menos mostrando como seria o resultado disso, né? Aqui ele bota uma pergunta e você responde se é verdadeiro ou falso, e aqui ele vai dar a saída, se é correto ou não. Então tá. Aqui tem a primeira tarefa, que é construir essa aplicação, que vai ter a atividade Quiz Activity, e cujo layout é definido pelo arquivo Activity Quiz. Então, aqui no Android Studio, nós iremos até a pasta Res Layout, tá? E vamos criar uma nova atividade, né? Aqui. Botão direito em cima da pasta Layout, novo, Activity, que eu vou criar uma atividade em branco, tá? Aqui agora a gente vai dar uma olhada no nome, que é Quiz Active, tá? Quiz Activity, tá? E o nome do layout, Activity Quiz, é o que ele pede lá, que vai ser justamente o XML responsável por controlar essa interface, ok? Então vamos aqui avançar. Ele está criando aqui, já criou a atividade. Diminui aqui a versão para API 19, para facilitar a visualização da gente, para não ficar dando esses erros aqui. Infelizmente o Android Studio ainda tem alguns problemas com relação a layout e renderização de gráficos. Vamos ver agora se ele abre. Ele abriu. Então
Então, gente, aqui a gente criou fechar as abas aqui para melhorar nosso desempenho. Se a gente consegue aqui matar mais alguns processos. Creio que agora vai dar uma melhorada. Aqui, pessoal, a gente vai estar aí criando nosso quiz. Aqui o professor Gilberto ele faz uma pequena explanação de como é a comunicação dessa interfacezinha aqui com o XML que eu já tinha explicado anteriormente também, que esse XML vai controlar essa tela, tá? Aqui ele vai abrir o assistente que a gente já fez, tá? Configurar a atividade e aqui ele vai direto para o layout, tá? Aqui é o layout do XML. Aqui dentro do nosso layout a gente tem um relativo layout e dentro um text view. Então vamos mexer aqui na nosso design, né? A gente vai colocar ele no centro. Tá? Continuando aqui. Aí aqui ele explica que a interface Quiz Activity requer 5 widgets, que é um linear layout vertical, um text view e um linear layout horizontal e 2 botões. Então, para que a gente consiga reproduzir aquela telinha lá inicial, a gente vai trabalhar com um layout linear vertical, tá? Dentro desse layout linear vertical vai ter um text view, depois outro layout horizontal para acoplar os 2 botões. Então vamos montar aqui essa interface. Um layout linear vertical. Dentro desse layout vamos colocar o text view aqui como fica via um pouco mais rapidinho fazer. Tá, vou pegar o text view aqui e tirar ele aqui. Eu vou para dentro layout, vamos ver se aconteceu. Opa, que agora tem uma coisa interessante, que a gente posicionar ele no local. Para isso a gente vai trabalhar com algumas propriedades, que é a layout
lá, layout. Deixa eu ver aqui qual que é a propriedade. Layout margem, tá? A gente só coloca aqui, por exemplo, 50. Automaticamente o layout jogou aqui, a margem jogou de 50. Como foi muito pouco, eu vou botar aqui 500. Foi muito. Vamos aqui para 300. Já ficou aproximadamente. Vamos botar aqui 250 para centralizar ele. Opa, agora ficou legal. Centralizamos. Agora nós vamos adicionar um layout horizontal bem aqui no centro. Dentro desse layout horizontal, nós iremos criar dois botões, tá? Um aqui e outro aqui. Tá? Com isso nós criamos dois botões aqui no centro e aqui mais acima o nosso querido text view. Aqui existem algumas propriedades que é para você manipular esses botões. Tá? E ajustando a sua interface. Basicamente aqui a estrutura que a gente vai ter agora aqui é essa: um linear layout que vai englobar tudo isso, um text view, e outro linear layout horizontal que vai acoplar os dois botões. É o que a gente fez aqui, ó. O layout vertical, tá? Um text view, tá aqui. Um layout linear horizontal e dentro dele dois botões, ok? Aí aqui a gente tem as propriedades layout width e layout height, tá? Os atributos layout width e layout height são requeridos em quase todo tipo de widget. Eles são praticamente definidos como match parent ou wrap content, tá? São esses três atributos aqui, que está aqui, ó. Fill, match ou wrap. Aí qual que é a diferença? O match parent ele vai ser tão grande quanto seu pai, ou seja, o componente que está acima dele. O wrap content, a sua visualização será tão grande quanto o conteúdo que ele precisar. Então, parent aqui. Vou dar alguns ajustes aqui para que o layout fique bem legal. Tá ok, gente?
A propriedade gravity é usada para definir os objetos que são colocados no centro, tanto no eixo vertical como no horizontal, tá? Também tem a propriedade padding, que é maior do que, assim, que é ligeiramente, o text view, ele é maior do que o texto que ele contém devido ao seu atributo. Então esse atributo diz ao widget para adicionar a quantidade especificada de espaço para seu conteúdo quando determinado seu tamanho, certo? Aqui está uma pré-visualização, que foi o que a gente montou, e eu vou usar aqui a propriedade gravity para separar aqui dos botões. Então eu vou adicionar uma distânciazinha aqui na margem bottom, vou botar aqui 20 para dar um espaço embaixo, tá? Tá aqui a tela reproduzida da mesma forma, tá? Aí aqui o material pergunta como os elementos em XML se tornam um view, né? Através daquela classe controladora. Por exemplo, aqui no Java temos a Quiz Activity, que é a classe que responde pela interface, tá? Aqui ele fala um pouquinho sobre a KCR, que é automaticamente gerada pelo Android Studio. Eu vou dar uma pulada nisso aqui, tá? Essa parte de IDs também, certo? Aqui ele está explicando sobre a interface, o XML, certo? Aqui agora eu quero falar um pouco sobre os atributos e dos métodos, tá? Por exemplo, aqui eu tenho na classe controladora, o que é que esse método onCreate? Todas as vezes que esse resultado activity é iniciado, ok? Aí aqui ele fala só um pouco sobre o prefixo M. O que é esse prefixo M? M é sobre os nomes dos atributos. Esse prefixo é uma convenção de nome do Android, tá? Aí isso aqui é uma coisa mais assim, mais proprietária, um padrão que foi estabelecido, tá? Aqui são erros de flag que vai apresentar na IDE. O Android Studio também já faz isso pra gente. Os imports que você vai ter, no caso, que importar o que você vai utilizar, você vai ter que importar aqui para que o Android Studio reconheça. Aqui ele fala sobre alguns atalhos do Eclipse, eu vou pular, tá? Agora a gente vai falar sobre a conexão de botões, que basicamente são eventos que são disparados da interface gráfica para a classe controladora. O Android Studio é bem intuitivo com relação a isso. E aqui eu consigo manipular isso através da opção onClick. Tá aqui, ó. OnClick vai disparar um evento que vai chamar a sua classe controladora. No caso aqui, Quiz Activity. Vamos fazer um teste sobre isso, tá? Eu vou criar um método aqui. Eu vou teste e para que ele imprima na tela que foi clicado, dizendo que o botão foi apertado. Então vamos lá. Eu fui assinado. Deixa eu corrigir esse método aqui que ele está com um errinho. Coloquei eu fui acionado e aqui
uma duração curta, para que atenda ao método. Pronto, eu vou salvar. Eu vou atribuir esse método ao evento onClick, tá? Deixa eu, aqui ó, ele não reconheceu aqui na minha interface o método. Por quê? Porque o meu método está privado, então eu vou deixar ele como método público. Agora sim, vamos ver aqui. No clique, deixa eu ver aqui. Teste. Quando isso aqui for executado, ele vai falar para mim que o botão foi acionado, ok? Mas na próxima aula, quando a gente for ver a conexão com a emulação dentro no telefone, eu vou mostrar isso aqui na funcionalidade, tá pessoal? Aqui o material ainda fala sobre as referências para os objetos. Como que eu recupero um objeto? Através do R, eu consigo retornar os objetos da interface, tá? Que chama esse método aqui, findViewById. Esse método aceita um recurso de uma widget e retorna um objeto view, tá? Por exemplo, se eu quiser achar o botão aqui, retornar o botão, como é que eu faço? Vou criar um método aqui, retorna views, são os objetos de visão. Coloca aqui botão. Ele vai retornar um objeto do tipo button através de um cache, e aqui eu chamo findView. Vou chamar o button. Talvez aqui no Android Studio eu vou dar um Alt, Enter e pedir para importar a classe button. Ele já ficou bonito aqui. E eu posso também retornar o segundo botão que a gente criou, botão 2, através do, aqui eu vou mudar para botão 2, foi o que eu criei. Retorna objetos. Ok, pessoal, aqui ele já fez também retorno desses botão. No caso dele, ele chamou o botão true e botão false, tá? A gente vai estar colocando esse método aqui dentro do create, tá? Recuperando os dois botões da interface, tá? Aqui ó, recupera os botões da interface. Eventos, falar um pouco agora sobre o evento. As aplicações Android, não só Android, como qualquer aplicação desktop, elas são movidas a eventos, tá? Todo evento ele é disparado pelo usuário, então quase todos, né? Alguns são iniciados também pelo SO. E assim, pelos usuários eles são os mais óbvios. Para que a gente controle esses eventos, existe uma coisa chamada o Event Listener. O que é um Event Listener?
É uma classe que ela monitora a aplicação enquanto o usuário ela tá rodando. Toda vez que um evento é disparado, esse event listener vai capturar esse tipo de evento e gerar alguma ação, tá? Aí aqui o listener, ele é um objeto que implementa uma interface daquele evento, certo? Então, para que a gente acione isso, a gente vai acionar esse método onClickListener, que é aquele onClick lá que o Android Studio já gera para a gente bonitinho, que a gente só vai colocar o método, tá, pessoal? Aí aqui, ó, Event Listening para o botão True. No QuizActivity, adicione o código para o método onCreate, logo depois da atribuição da variável, tá? Aqui ele vai criar um Event Listening para o botão True. No caso, eu vou adicionar aqui o botão. Vou renomear logo aqui na minha interface para facilitar a nossa vida. Tá? Eu vou fazer aqui via texto para que seja mais rápido. Chamar o primeiro de true e o segundo, essa propriedade é de text, e false, tá? Deixa eu trocar aqui que ficou basicamente. Eu também vou trocar esses valores lá na minha classe controladora. O botão 2 do ID é o true, então o botão 2 do ID é o true. Então, de chamar de botão 2, eu vou chamar de botão true e o outro botão false, ok? Agora nós iremos implementar dentro da classe controladora o evento que vai disparar o botão. Diferentemente do que foi feito aqui do Android Studio, para que isso seja chamado, tá? Então vamos aqui, design, um clique, vamos chamar aqui o botão, o evento, implementar o evento. Vamos atribuir ao botão true um event list para que ele seja acionado. Click listener new click listener. Nós iremos dizer que o botão foi chamado através do botão print, o método daqui, o método, e chamá-lo aqui. Pronto, toda vez que for disparado um evento de clique no botão true, ele vai imprimir na tela dizendo que ele foi acionado, tá? Aqui, caso tenha dado erro, para importar a classe, como no nosso caso, nós vamos seguir. Aqui ele explica que foi definido um event listener para o botão true, tá? E a definição da interface callback para ser invocado quando o view é clicado, ou seja, quando o usuário chegar aqui na interface gráfica
clicar no botão true, automaticamente ele vai ser disparado esse evento e printar pra gente aqui dizendo que ele foi, tá? Existe alguma classe interna anônima aqui dentro dentro dos event listings, que são essas classes que fazem toda essa implementação, que a gente chama lá naquele método onClickListener, aqui ó, que é uma instância, tá? Que facilita muito a nossa vida. Aí, como a classe anônima implementa essa interface, onClickList, ela deve implementar o seu único método, que é o onClick, tá? Aqui ele dá uma boa revisão sobre classes anônimas. Quem quiser, tá aqui o link. Então vamos prosseguir, tá? Ele fala também uma revisão sobre event listings, que foi isso que a gente falou, que são essas classes que monitoram o ambiente até que sejam disparados os eventos. Também está aqui o link disponível. Uma revisão também sobre interface. Como eu falei, a gente já está abstraindo uma parte do conhecimento Java. Se alguém tiver com alguma dúvida, dá uma revisada sobre isso aqui que vale a pena, tá? E agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que para o botão false. De que forma? Vamos pegar aqui o recuperar e aproveitar esse código, jogar ele aqui embaixo. E em vez de iremos implementar no botão false. Pronto, setamos listener, que vai printar também que o botão foi acionado, tá? E agora sobre toast, inclusive nós já implementamos aqui em nossa aula que o toast ele pode informar uma mensagem curta ou uma mensagem longa, vai depender da duração do parâmetro aqui. Ele pode ser short ou long, tá? Esse método recebe 3 parâmetros, que é o texto, o contexto, que no caso é a própria atividade, por isso eu utilizei a palavra this, e a duração. Aqui ele mostra o resultado final da interface e o toast em execução, dizendo que foi correto, tá? Então, no nosso exemplo, eu vou fazer uma pequena alteração no método print para que a gente possa informar qual texto. Então vamos dizer aqui que ele vai ser uma string chamado txt, e aqui em vez de dizer que foi acionado, eu vou colocar aqui o texto, tá? Como aqui é o false, eu vou dizer que está errado a pergunta, correto. Pronto, toda vez que o usuário clica, ele vai imprimir que está correto. E toda vez que clicar no botão false, ele vai dizer que está, tá? Aqui ele faz uma adição dessas strings ao arquivo string, arquivo strings.xml, que pode guardar uma série de constantes com algumas strings. Só que isso aqui para a gente agora não é interessante. Caso a gente queira futuramente padronizar nossa aplicação e chamar apenas essa variável, ele já vai saber qual é a string que vai ser passada, tá? Aqui ele mostra como criar um toast, coisa que a gente já fez, já mostrou esse método. Quais são os parâmetros, também eu já falei aqui. E depois que o toast ser criado, a gente tem que mostrar com o método show. Então, no caso eu vou adicionar o ponto show, printar isso e mostrar ao usuário na tela, tá? Outra coisa que ele está mostrando aqui, pessoal, é usar o autocomplete. Você pode começar a digitar um código e a partir de determinado momento você pode utilizar algum atalho aí
da interface, ou então isso é um recurso que toda interface já dispõe. Se você está em da classe, por exemplo, e apertar o ponto, ele vai abrir um pop-up, ele deve abrir um pop-up com as opções dessa classe, com os métodos, ó. Já aqui, ponto. Aí você aqui pode ajudar com esse menu de contexto a visualizar melhor quais são os parâmetros, quais são os métodos disponíveis na classe. Isso é uma coisa bastante, tanto já está disponível tanto desde o Eclipse até o NetBeans, o Android Studio e assim por diante, tá? Aqui ele continua falando sobre o autocomplete. Aqui ele está montando o toast para o botão True, tá? E aqui ele está usando esse toast. Então, depois da nossa aplicaçãozinha já montada, o que é que essa aplicação vai fazer? Quando o usuário chegar aqui e clicar no botão True, ele vai imprimir que está correto, e quando clicar no botão False, imprimir que está incorreto, conforme nossa classe controlador foi implementada. Então, pessoal, para a aula de hoje é só. Até a próxima aula.